Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Tudo nesta vida terrena tem o seu fim. O fim da nossa vida, também o fim dos tempos. Nós estamos caminhando para o fim de um ano civil, e quando nós menos nos demos conta, nasceu um novo ano, 2024. Mas nós caminhamos também para o encerramento de um outro ano, o ano litúrgico, que é composto por todas as celebrações que falam dos mistérios da nossa fé. E o ano litúrgico acaba um pouco antes do ano civil. Ele se encerra com a festa de Cristo Rei. E é justamente por conta disso que a palavra de Deus, ao longo dessas semanas, vai falar sobre o fim de todas as coisas. Meditamos sobre o fim, sabendo que a nossa vida nesta terra, sim, terá um fim. Nós não ficaremos aqui para sempre. Mas nós professamos a esperança na eternidade. Lá não haverá fim. E a mensagem de hoje é justamente de que nós sejamos vigilantes, nos preparando no tempo que nós temos de vida para esta vinda do Senhor, quando Ele vier nos buscar. E como nós nos preparamos? Justamente buscando viver com sabedoria. A primeira leitura falou sobre a sabedoria. E sempre quando na palavra de Deus se fala sobre a sabedoria, nós podemos aplicar
a sabedoria ao próprio Jesus, colocar ali a pessoa dele mesmo, porque ele é a plenitude da sabedoria. Então nós ouvimos que a sabedoria deve ser procurada e assim ela é encontrada. Deus, ele se deixa encontrar por aqueles que o buscam. E quando a gente começa a buscar, a gente se dá conta que na verdade era Deus que estava nos buscando, porque sempre Ele que tem a iniciativa. Nós simplesmente despertamos num dado momento da nossa vida, quando começamos a procurá-lo, mas Deus, antes de tudo, já havia se revelado à humanidade, ou seja, já havia se mostrado, e Ele se deixa ver por aquele que o procura. De que maneira? Através dos sinais que Ele dá, e para quem está disposto realmente a perceber esses sinais pela fé. A segunda leitura nos fala que nós devemos ter fé, inclusive em relação àquelas pessoas que partiram desta terra, que foram antes de nós para a eternidade. Então nós, embora vivamos o luto, nós devemos viver a esperança da ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou, e a nossa fé está baseada na ressurreição da carne. Por isso nós precisamos viver esta vida sabendo que tudo é uma preparação para o encontro definitivo com Ele. E Jesus, ao falar sobre esse encontro, hoje se usa de uma parábola, nos colocando diante de uma cena de um casamento. Mas não é um casamento como aquele que acontece aqui no Ocidente, em que a noiva é esperada e em alguns casos até a noiva atrasa, o que na nossa sociedade atualmente não é visto como nada elegante, não é? Se alguém achou que em outros tempos isso era elegante, bom, seria elegante deixar convidados esperando por tanto tempo? Penso que não, não é? Mas nesse caso do casamento que nós ouvimos, não é a noiva que chega depois, é sim o noivo, porque nós estamos falando de uma outra cultura, aquela em que Jesus vivia. E por que o noivo chegava depois? Porque na cultura judaica, o noivo ele ia até a casa da noiva para desposá-la e levá-la para a cerimônia. E junto dos noivos ia um cortejo de jovens, e aqui nós vemos essas jovens, podemos relacionar dentro da nossa cultura como as damas de honra, as madrinhas, não é? Que acompanham os noivos. E é sobre estas jovens que Jesus hoje nos fala neste casamento. A Bíblia, quando usa a figura do casamento, está se referindo à união entre o divino e o humano. É Deus que em Jesus Cristo, ao se encarnar, ao se fazer gente, Ele desposa a nós, a humanidade. E lá no alto da cruz, com o seu sacrifício, a sua entrega total, do extremo amor, Ele consuma essa união. E o que nós celebramos na missa é justamente esta entrega de Jesus com o seu sacrifício que se dá a nós. Então, é uma união tão íntima, assim como a consumação, né, da intimidade de um casal depois da cerimônia, uma união tão íntima que Deus, para aqueles que recebem a Eucaristia, não é? Entra em nós. E na palavra também, a sua mensagem penetra o nosso ser. Mas onde ficam as 10 virgens da parábola? Elas também representam a todos nós. E nós vemos que entre as 10 existem 5 que são prudentes, as outras 5 imprudentes. As lamparinas que elas levam, alimentadas pelo óleo, representa também a vida de fé. E esse óleo é o quê? É a caridade, são as boas obras
que as pessoas realizam ao longo de sua vida nesta união com Deus, o céu, que hoje é representado pela festa de casamento. E nós vemos que 5 destas jovens levam o mínimo de óleo, e esse óleo vem a faltar. Já ou as outras 5 são prudentes, então elas levam vasilhas de óleo. O que isso significa? Muitos de nós tivemos a nossa fé acesa, aliás, muitos não é? Todos nós que fomos batizados tivemos a nossa fé acesa no batismo. Então ali existe uma chama, mas alguns de nós, agora posso dizer, se contentaram só com isso, com o seu batismo e com ir à missa uma vez por semana, né, no domingo. Alguns até em algumas ocasiões que na verdade não são nem uma resposta de fé da pessoa, às vezes acaba sendo um ato social. Algumas pessoas costumam ir à missa apenas em algumas ocasiões, não é? Quando se celebra algo em relação a algum parente, né, alguma pessoa conhecida. E essas 5 virgens que levam o mínimo representam as pessoas que fazem também o mínimo na sua fé. São aquelas que não buscam conhecer mais sobre a sua fé católica. São aquelas que se contentam só em participar da missa e às vezes não se sentem responsáveis por evangelizar em outros lugares onde ela estiver, fora da igreja, sendo igreja. São aquelas pessoas que às vezes fazem as coisas, mas no piloto automático, e não há o amor, que é justamente o óleo que alimenta a fé. Já as virgens ou jovens prudentes são aquelas que se preparam para o encontro com Deus, vivendo dia após dia e se enchendo da presença de Deus, ouvindo a palavra, se alimentando dos sacramentos, fazendo o bem às pessoas, buscando uma vida de oração. E todos os dias se lembram de Deus, se colocam na presença dEle. Mas para todas as jovens, que representam toda a humanidade, acontece algo em comum. Ambas, tanto as 5 prudentes quanto imprudentes, cochilam, elas dormem. Nós também nessa vida às vezes nos distraímos com tantas coisas. Esse sono representa muitas das vezes quando a gente perde o propósito de nós estarmos aqui na terra. A gente vai se distraindo, né, com muita coisa. Mas a morte chegará para todos nós. Não tem como nós dizermos que não. Ainda que na ciência as pessoas procurem ter longevidade por meio da ciência, não é? Viver mais tempo. Nós temos uma perspectiva de vida maior hoje em dia, comparada a outras décadas. Mas ainda assim, é inevitável que nós partamos. Um dia nós vamos partir. Essa é uma grande verdade. Eu vou partir, você. A questão é que nós não sabemos quando será. E aí que entra o noivo, que chega à meia-noite. Então o noivo chegou atrasado. Quem é o noivo? É o próprio Jesus, não é? Por que o noivo chega atrasado? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós somos muito imediatistas. Às vezes a gente quer as coisas naquela hora, daquele jeito. Nem que seja o pior para nós, né? Às vezes o que a gente quer é sossegar a ansiedade. E ter a sensação de que a gente conseguiu alguma coisa, mesmo que nada tenha se resolvido. Como a ansiedade nos trai, né? Às vezes pela ansiedade a gente toma cada escolha e faz as coisas de forma precipitada e depois a gente se arrepende. Então o tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Mas por que Deus chega depois? Justamente porque Ele quer que todos se convertam e nos dá o tempo para que nós possamos mudar de vida, abastecer a lamparina da nossa fé com as nossas atitudes. Mas sempre haverá aqueles que são imprudentes. Os imprudentes são pessoas que sempre deram um jeitinho para tudo.
e viveram no improviso. Em alguns momentos a gente precisa improvisar, nada de errado com isso. Mas não tem como viver uma vida só de improviso, né, gente? A gente precisa saber aonde a gente quer chegar, a gente precisa ter realmente, não é, parâmetros na vida. Não tem como viver assim, de forma tão solta, e vamos ver o que vai dar. Não, calma aí. Na perspectiva da fé, eu quero chegar no céu. E até lá eu faço um caminho. Claro que eu vou ter surpresas, claro que eu vou ter imprevistos. Em alguns momentos eu vou ter que realmente, não é, ter essa flexibilidade, mas eu sei onde eu quero chegar. Não dá para viver só de jeitinhos em todo momento. E quem vive de jeitinho, em jeitinho, e a gente tem o ditado, o jeitinho, a expressão, o jeitinho brasileiro, pensa que talvez depois que morrer vai dar um jeitinho. Tem até o Alto da Compadecida, não é? Em que alguém recorre a Nossa Senhora. E claro que ali existe uma reflexão muito bonita de que nós não podemos julgar as pessoas, porque só Deus conhece realmente a vida delas, aquilo que se passou. Mas que ninguém interprete de forma errônea, pensando assim, bom, vou ficar muito tranquilo, depois eu dou um jeitinho de pedir para Nossa Senhora, para ela me colocar lá, dar um jeito, né, de eu entrar lá. É isso que acontece com as jovens imprudentes, quando elas percebem que o noivo está chegando, e agora? Passa um pouquinho do óleo de vocês para nós, porque o nosso óleo não vai ser suficiente. Então pense num tempo em que não havia energia elétrica, elas teriam que caminhar num cortejo com velas, com a chama das lamparinas, né? E aquelas que eram prudentes não puderam dar o seu óleo, não é porque eram egoístas, mas porque se elas dessem, faltaria para elas. Ah, mas onde que está a caridade? A caridade, meu irmão, minha irmã, pode ser realizada ao longo de toda uma vida. Eu posso ser muito caridoso com você, sendo compreensivo, misericordioso, estendendo a mão, mas chega uma hora em que você vai ter que tomar a sua escolha, em que a responsabilidade vai ser sua. Agora eu vou inverter. Chega um momento em que a responsabilidade é minha. Chega um momento em que a escolha é minha. E ninguém pode escolher por mim. Então vocês percebem, embora a gente tenha meditado na semana passada que ninguém deve subir as escadas do céu sozinho, a gente tem que desejar que outros vão conosco, vai chegar uma hora em que cada um vai dar a sua resposta e prestar contas diante de Deus, né? Cada um na sua liberdade. Então não tem como pensar assim, bom, a minha esposa, meu esposo reza bastante, então acho que eu vou conseguir entrar ali pelas orações dela. Bom, a minha avó é uma santa, né? Então acho que através dela eu consigo me salvar. Ou ainda, não é? Vamos lançar para Nossa Senhora, que é santíssima. Então, pela graça de Nossa Senhora, da sua intercessão, a graça de Deus, né, pela intercessão de Nossa Senhora, eu vou conseguir, né, me salvar. Mas quem conta tanto com Nossa Senhora precisa também se espelhar nela. Não adianta depois, quando a corda estiver no pescoço, a gente dizer Senhor, Senhor, como as mulheres imprudentes que disseram Senhor, abre-nos a porta, quando acabou o tempo de vida delas, e aí elas tentam agora de toda maneira um jeitinho para se salvar. E nesse momento o próprio noivo Jesus vai dizer, eu não vos conheço, justamente porque tais pessoas foram incapazes de reconhecer a Deus nos sinais. Antes de Jesus vir nos buscar, seja no dia da nossa partida, seja na sua segunda vinda gloriosa, Ele vem nos visitar sempre. E Deus nos faz muitas visitas, ou seja, Deus Ele nos fala, Ele nos dá toques, sinais. Deus sempre quer nos salvar, mas chegará um momento em que não adiantará dizer Senhor, Senhor. Como eu vou dizer Senhor, Senhor no finalzinho da minha vida ou depois que eu morrer, não é? Se ao longo da minha vida eu não disse Senhor, Senhor,
apresentando as minhas orações a Ele, colocando, né, Deus como aquele que vai me direcionar, e fazendo com que Deus realmente participasse da minha vida com a liberdade que eu tenho. Portanto, sejamos vigilantes, não sabemos nem o dia, nem a hora, sabemos que Deus quer a nossa salvação, portanto, vamos também colaborar para que nós sejamos salvos, justamente porque Deus nos dá muitas oportunidades de salvação. Peçamos a sabedoria que Deus quer nos conceder. Peçamos que Ele nos ajude a viver de forma mais consciente e atuante neste mundo, sabendo para onde nós queremos caminhar. E não apenas buscar os objetivos só aqui na terra, que também são importantes, mas buscar um objetivo maior, que é aquele da eternidade, onde Deus nos espera no banquete celeste, na alegria que não tem fim, na felicidade que o nosso coração sempre ansiou, na vida que Ele tem para nós e que nós devemos desde já buscar, porque Deus se deixa encontrar enquanto há tempo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,